tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender os encontros consonantais com R e L. Observe essa palavra, bola. Quando eu a pronuncio, note que ela é dividida em dois esforços. Bo-la. São as sílabas. Observe que cada uma delas é formada por uma consoante e uma vogal. Há outras palavras cujas sílabas são um pouco mais complexas e podem ser formadas da seguinte maneira: consoante, consoante, vogal, ou ainda consoante, consoante, vogal, consoante. Percebeu que tem uma consoante junto de outra consoante? A isso damos o nome de encontro consonantal. Quero chamar sua atenção neste vídeo para os encontros com R e L. Veja essas duas palavras: prato, flor. Vamos analisar a primeira palavra, prato. Essa palavra é formada por duas sílabas, prato. A palavra contém 5 letras, P, R, A, T, O. Cada letra tem um som próprio, P, R, A, T, O. Observe agora como a primeira sílaba pra é formada por consoante, consoante, vogal. Essas 3 letrinhas têm sons próprios que se juntam na hora que eu as pronuncio, formando a sonoridade da sílaba. É a percepção de que cada uma dessas letrinhas tem um som próprio que ajuda a diferenciar uma palavra da outra, por mais parecidas que sejam, e escrevê-las e pronunciá-las mais facilmente. Compare com essas outras duas palavras, pato, rato. Perceba agora que quando eu falo prato, o som do P e o som do R formaram uma combinação muito difícil de separar, por isso estão na mesma sílaba. Vamos ver a palavra flor. Percebeu que nela o som do F e do L se juntam? Nesse caso, temos uma única sílaba formada por consoante, consoante, vogal, consoante. Agora que você já entendeu o processo de pronúncia e escrita dos encontros consonantais com R e L, vamos tentar separar as sílabas dessas palavras? Blusa. Pause o vídeo e pense um pouquinho. Isso mesmo, blusa. B e L se encontraram na sílaba. Temos, portanto, consoante, consoante e vogal. Faça o mesmo para a palavra placa. Tenho certeza que você a separou assim, placa, mais um encontro, dessa vez entre o P e o L. E como fica a palavra planta? Muito bem, planta. Dessa vez, a sílaba formou-se por consoante, consoante, vogal, consoante. Para terminar, é importante saber que esses encontros com R e L não acontecem somente com a sílaba inicial. Por exemplo, motocicleta, motocicleta. Viu que o encontro aconteceu em uma sílaba quase no final da palavra? Então podemos observar encontros consonantais nas palavras livro, fotografia, problema, plástico, sempre, planeta, apresentação. Vamos falar de ortografia. Mas, para falar de ortografia, é bom a gente entender, afinal, o que significa ortografia. A origem da palavra ortografia é grega. Ela é composta pelos termos ortos, que quer dizer certo, correto, exato, e grafia, que quer dizer escrita. Ortografia, então, é a forma correta de escrever. É o conjunto de normas gramaticais que nos ajuda a escrever corretamente uma palavra, a usar corretamente os acentos e a aplicar corretamente a pontuação. Mas o nosso foco hoje é a forma correta de escrever palavras. E nós vamos tratar de 3 assuntos que costumam causar uma boa confusão. Por exemplo, como você escreve este número? 14 ou 14? E como você descreveria esta menina? Ela é loura ou ela é loira? Xi. Opa. E esse xi aí? Está entre parênteses ou está entre parêntese? Algumas palavras da língua portuguesa apresentam dupla grafia. O número pode ser tanto 14 quanto 14. A menina pode ser loura e pode ser loira. É a mesma coisa. E o xi vai continuar sendo xi, mesmo entre parênteses ou entre parêntese. Essas e muitas outras palavras continuam tendo 2 grafias corretas. Isso se dá pela raiz linguística que influencia a estrutura da palavra. E tem a ver também com a prosódia, ou a forma de a palavra ser enunciada, nas várias localidades onde a língua portuguesa é falada. O português falado em Portugal, por exemplo, tem algumas diferenças de pronúncia do português falado no Brasil. Aí, tanto a palavra portuguesa quanto a palavra brasileira são corretas, mas são diferentes. Como, por exemplo, estas. No Brasil, coletivo, fato. Em Portugal, coletivo, facto. No Brasil, dicção, infecção. Em Portugal, dição, infecção. No Brasil, corrupção. Em Portugal, corrupção. No Brasil, anistia. Em Portugal, amnistia. Agora, tem palavras que têm 2 grafias e nem precisam estar no Brasil e em Portugal. Abdômen e abdômen, por exemplo. Assobiar e assoviar. Bêbado e bêbedo. Cãibra e cãibra. Enfarte e infarto. Maquiagem, maquilagem. Relampear, relampejar. Todas estão corretas. Agora, como a gente sabe que uma palavra pode ser escrita de 2 formas diferentes? Lendo, usando a língua, aprendendo. É por isso que a gente estuda português. Aí, quando vai ler um texto, conversar com uma pessoa, a gente presta atenção, vai absorvendo a informação, vai guardando o que é importante na memória e vai se tornando um usuário bem mais competente da língua. Bom, mas além das palavras com grafia dupla, nossa aula de hoje também quer tratar do dígrafo SC.
Lembra, dígrafo é quando duas letras emitem um único som. SC é dígrafo quando depois dele vem as letras E ou I. Se vierem as letras A ou O para continuar sendo dígrafo, a gente tem que mudar o C para C cedilha. Por quê? Porque o dígrafo SC tem som de S. S e C juntos, com um A, um O, um U na sequência, não forma dígrafo, forma um encontro consonantal. Por exemplo, adolescência, piscina, E e I depois de SC, dígrafo, pescaria, escorregar, escudo, A, O e U depois de SC, encontro consonantal. Agora, se eu tenho um verbo com dígrafo, crescer, por exemplo, eu continuo usando o dígrafo quando conjugo o verbo, certo? Aí eu tenho que alterar o C para C cedilha. Cresça, cresço. Esse SC tem origem no latim. Naquela época, muitas palavras usavam essa forma. Ao longo dos anos, as palavras mudaram, mas o dígrafo permaneceu. Em latim, por exemplo, aprender é dicere. E aquele que aprende é o discípulos. Hoje escrevemos discente, disciplina, discernimento, todas originadas do latim dicere, discípulos, todas com dígrafo SC. Bom, o nosso terceiro tema na aula de hoje é o uso da letra Z. A grande confusão que se faz com o emprego dessa letra está relacionada ao som Z, que a letra S também pode assumir em algumas palavras. Então a dúvida normalmente é com Z ou é com S? O que você acha? É com Z ou é com S? Todas essas palavras devem ser completadas com a letra Z. E todas têm um porquê. Vamos entender? Acidez é um substantivo abstrato, certo? O limão tem muita acidez. Esse substantivo deriva do adjetivo ácido. O sufixo es, ou esa também, que caracteriza os substantivos derivados de adjetivos que não têm S no radical, são com Z. Ácido, acidez. Frio, frieza. Pobre, pobreza. Rápido, rapidez. A outra palavra, suavizar, é um verbo terminado em izar, que deriva de uma palavra sem S no radical. Suave, suavizar. Ameno, amenizar. Hospital, hospitalizar. Olha só. E análise? Análise tem S no radical. Então, analisar é com S. Outra regrinha boa de saber se a palavra é com Z é que se a derivação dessa palavra usa o sufixo ização, suavização, amenização, hospitalização, então é mesmo com Z. Olha aí. Viu? Finalmente, a gente usa Z em palavras terminadas em zal, zinho, zinha, zito, zita, zado, zada, zeiro, desde que essas palavras derivem do quê? De uma palavra que não tem S no radical. Café tem S? Não. Cafezal. Ou também derive de uma palavra que já tenha Z no radical. Cicatriz tem Z? Tem. Cicatrizado. Olha essas aqui. Cruz, cruzeiro. Homem, homenzinho. Cão, cãozito. Normalmente os verbos terminados em ER, IR e usir também são com Z, tá? Olha só, dizer, fazer, luzir, deduzir, conduzir. Bastante coisa, né? Bom, mas vamos recapitular o que nós vimos hoje. Primeiro que a ortografia é o conjunto de regras baseadas na norma culta da língua que mostra a forma correta de escrever. Quando pensamos em escrever, é bom saber que muitas palavras aceitam dupla grafia. E a gente viu também que o dígrafo SC seguido das letras E e I tem som de S, e que essa é uma característica que a língua portuguesa traz desde que se originou do latim. Também vimos que a letra Z costuma ser empregada toda vez que a palavra deriva por sufixação de outra que ou já tem Z no radical ou não tem S no radical. Por isso, acidez, suavizar, por isso cafezal, cicatrizado. Bom, olha, eu sei que é bastante coisa, mas eu espero que você tenha gostado da aula e que se lembre dessas dicas toda vez que for escrever. Saber usar a língua é sempre, sempre, sempre muito importante. Bom, até mais e a gente se vê por aí.